Se você entrou nesse vídeo é porque você com certeza é uma pessoa que tem muitos sonhos, muitos planos, mas que por algum motivo não consegue tirar eles do papel. Procrastina, desiste. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você vai quebrar esse ciclo de procrastinação e conseguir de fato ter resultados, conseguir de fato dar os passos que você precisa dar para tirar os seus planos e os seus sonhos do papel. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso que você entenda que quanto mais rápido você implementar as mudanças, melhor para você. Porque quanto mais tempo você demora, mais fácil se torna do hábito antigo substituir, ocupar o lugar. Segundo, esse processo é um processo, qualquer processo de mudança, é um processo em que você tem um certo desconforto com o passar do tempo, porque aquela atividade não está dentro do script automático do teu dia a dia, mas a ideia é deixar o caminho o mais limpo, o mais fácil possível para que você consiga, de fato, resistir a esses percalços, resistir a essa vontade de desistir, resistir a todos esses empecilhos que você vai encontrar e conseguir, de fato, implementar este bendito hábito, essa mudança de comportamento. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, você vai tornar o teu hábito o mais óbvio possível. Você vai reduzir os problemas que poderiam ocorrer nesse processo e que te levam a querer procrastinar ou postergar aquela atividade. Por exemplo, você decidiu começar a treinar, começar a fazer academia e você quer implementar, sabe, você quer emagrecer 5 quilos daqui para o final do ano. O que é que você vai fazer? Você vai deixar tudo que você puder o mais visível, o mais óbvio possível para que você não tenha desculpas ou que as justificativas não encontrem espaço para poder fazer você desistir. Então você vai deixar sua roupinha arrumada já próximo da sua cama, seu tênis no cantinho, já vai pré-preparar o seu café, já deixar tudo organizado, pelo menos a mesa posta já com as coisinhas tudo organizada, o seu material de treino, o seu fone, o celular carregado, deixa tudo que você puder para não haver desculpas para você não ir. E aí no outro dia você só vai executar, sem questionar, sem negociar contigo mesmo. Outro detalhe importante, sempre associe esse hábito a algum hábito automático que você tem no seu dia. Por exemplo, todos os dias eu preciso passar protetor solar, por conta das minhas sardas, por conta de pele, enfim. E o que é que eu faço? Como eu tenho que ir pra academia, me dava uma preguiça lavar o rosto, escovar os dentes, ter que fazer toda aquele processo de vestir minha roupa, fazer a maquiagem, que a gente não vai sair com aquela cara branquela de produtor solar, pelo menos eu não gosto de sair assim. Então eu precisava fazer todo esse processo, isso me dava uma preguiça e eu acabava postergando, eu acabava deixando para depois, eu acabava negociando ali com a minha procrastinação. Então o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a associar o hábito de escovar os dentes ao hábito de me maquiar. Independente do dia da semana, independente do fato de eu ir para academia ou não, eu associei fazer a maquiagem junto com a escovação dos dentes. Então eu acordo de manhã, escovo meus dentes, eu faço minha maquiagem. E aí eu já tô pronta para ir para academia. Se você fizer esse processo de associar uma atividade que você já tem, já faz todos os dias de forma automática a um hábito novo, você vai ver que vai ser muito mais fácil você lembrar, vai ser muito mais fácil você manter a consistência. Outra coisa que eu fazia que também é muito válida nesse processo de tornar óbvio o teu hábito, em determinado momento da minha vida eu queria aumentar o meu tempo de leitura. Então eu começava a ler, daqui a pouco eu me distraía, eu olhava o celular, eu ia fazer outra coisa, as crianças me chamavam, enfim. E o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar o meu livro aberto em cima da minha mesa de estudo, com a minha caneta, com o marca-texto, com o post-it, tudo como se eu tivesse levantado para ir tomar água e deixado o livro lá aberto daquela forma, com o caderno do lado para anotação, eu deixava tudo dessa forma. Por quê? Porque todas as vezes que eu passava, eu sentia vontade de sentar para ler. Tava tão óbvio aquilo ali, eu sentia vontade de fechar aquele ciclo, de dar continuidade e encerrar a atividade. Então todos os dias eu levantava e fazia isso. Então assim, esse processo de fazer isso me ajudou muito e hoje é algo natural para mim. Às vezes eu passo 1 hora, 2 horas lendo e não vejo nem o tempo passar. Segundo passo, comece ridiculamente pequeno. Sabe aquela coisa da academia, da gente progredir as cargas? É dessa forma que você vai fazer. Por quê? Porque a gente tem a mania de colocar metas muito altas, que estão muito distantes da nossa realidade. Então, se você é uma pessoa que não consegue ler, que se distrai muito rápido, não estipule metas do tipo, eu vou ler 5 páginas hoje, eu vou ler 20 páginas hoje. Não funciona, você não vai conseguir. Então, reduza, diminua o máximo possível essa meta. Coloque 1 página por dia, coloque 3 parágrafos. Só coloque uma meta que seja possível
possível você manter todos os dias até aquilo ali se tornar um hábito. E aí sim você fazer todo o processo de progressão. Outra coisa, sabe aquela coisa que você sabe que vai demorar muito para você fazer? Nossa, eu queria muito aprender design, mas eu tô vendo que para eu fazer o design eu vou levar umas 2, 3 horas, isso me cansa, aí você já começa a negociar com o cérebro. Ou vou aprender inglês, mas eu tô perdendo muito tempo com isso agora, eu tenho outras coisas para resolver, outra hora eu volto, tá ficando difícil. Então o que é que você vai fazer? Você vai reduzir essa tarefa para 2 minutos. 2 minutos é tudo que você precisa para iniciar uma tarefa, iniciar um hábito que você não tem. Uma vez que você consegue sentar por 2 minutos, consegue começar a fazer aquela tarefa por 2 minutos, acabou. O caminho dali para frente é muito mais fácil. A resistência ela acontece para você não se sentar para fazer, para você não sair de casa para ir para academia. Você encontra a resistência no iniciar a atividade e não na execução dela em si, entende? Então, reduza as suas atividades ao mínimo tempo possível para você quebrar apenas a barreira da resistência. Uma vez que você faz isso, vai ser muito mais fácil o processo para você. Terceiro passo, defina quando e onde vai ser executada aquela tarefa. Isso é muito importante para que o teu cérebro ele não fique perdido. Uma coisa que acontece comigo e que me deixa extremamente bagunçada, o que meu dia bagunça todo é quando eu não tenho um planejamento para o dia seguinte. Então, se eu dormir e eu não me planejar para o outro dia, com certeza eu vou procrastinar o dia inteiro. Então, defina quando e onde e que horas você vai executar aquela tarefa, porque assim você cria um compromisso no seu cérebro. Coloque, anote se você quiser, mas defina onde, quando e como você vai fazer aquela tarefa. Por exemplo, amanhã, 7 horas, eu vou treinar lá na academia que fica no bairro tal, vou pegar o carro, vou fazer isso. Faz todo o mapeamento na tua cabeça de como você vai executar e se veja fazendo aquela tarefa. Essa é uma estratégia extremamente importante no processo, porque quando você faz isso, você diminui o esforço que o teu cérebro tem para poder iniciar a execução de uma tarefa. Quando você se visualiza já fazendo ela, você já iniciou essa tarefa, então você diminui essa resistência. Você elimina a necessidade de decidir na hora o que é que você vai fazer. Então, por exemplo, quando você fala que você vai treinar no outro dia, o teu cérebro ele abre uma aba de perguntas, como, o que, quando, que horas eu vou fazer isso, o que é que eu vou precisar levar. Então, quando você diminui todos esses atritos, que é o que a gente já falou, tira do teu cérebro essa tarefa de ter que executar ainda isso e diminui muito a possibilidade de você procrastinar. Todas as vezes que eu vou começar a fazer alguma coisa que eu sei que eu vou ficar resistindo para começar, eu me visualizo fazendo. E nesse processo de se visualizar fazendo, você cria também um mecanismo chamado intenção de implementação, um termo cunhado pelo psicólogo Peter Goltz, acho que é mais ou menos assim o nome dele. E ele diz que se você condiciona o cérebro a entender que se acontecer X, eu farei Y, ou seja, quando eu terminar o meu café, eu vou sentar à mesa para estudar aquele livro. Essa associação cria uma ligação automática entre o comportamento e o estímulo e torna o processo muito mais fácil para você. Com o tempo, esse processo vai fazer você diminuir a dependência da motivação para poder executar e o hábito vai se tornar automático. Outro ponto também é que a visualização, ela prepara os teus circuitos neurais. Quando você se visualiza fazendo, você reduz a sensação de novidade e a ansiedade pelo início daquilo ali. Você já se viu fazendo, você já teve que passar mentalmente por todas essas etapas. É muito mais fácil, o teu cérebro ele já está preparado para lidar com todas essas situações. É interessante que esse visualizar se fazendo, eu uso muito, principalmente quando eu vou fechar a venda com alguém ou com vou fazer algum negócio, porque quando eu me visualizo executando aquilo ali, eu vivo o processo e acabo conseguindo reduzir a minha ansiedade para o momento da reunião, para o momento em que eu vou conversar, eu já consigo me preparar até para as objeções, porque eu já me vi naquele lugar, então fica muito mais familiar para mim, entende? Em resumo, fazendo todo esse passo a passo, você vai conseguir reduzir os atritos, conseguir reduzir a dependência que você tem de motivação para fazer as coisas acontecerem e vai conseguir, de fato, quebrar esse ciclo de procrastinação, porque muitas vezes não é porque você não é capaz de fazer, é porque você não ativa os mecanismos certos no teu cérebro para que você consiga se colocar em movimento. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, já salva esse vídeo para você aplicar, colocar em prática e me conta se você conseguiu, de fato, quebrar esse ciclo de procrastinação ou reduzir mais esse ciclo de procrastinação e eu te vejo no próximo vídeo.